Glória a Deus, louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar ao Agapel por essa bodas de prata. Está tudo muito lindo, muito bom. Nós estamos cheios de alegria, de gozo na nossa alma, inspirados. Saber que a obra de Deus continua, enquanto a trombeta não toca, a igreja permanece viva, porque aqui já vemos obreiros do presente da igreja. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade também de estar mais uma vez com o nosso pastor presidente, pastor Adão Madeira. Sempre uma alegria. Como diz Paulo aos Romanos, que a experiência produz a esperança. A tua experiência produz esperança em nós. Louvamos a Deus, pastor Paulo, sempre amigo, sempre companheiro. Também louvo a Deus pela sua vida, pastor Alexandre. Deus continue abençoando. E a irmã Denise, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus, juntamente com o presbítero Ilmar, nesse trabalho fundamental, preponderante, que é necessário que continue em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmão Kelver, irmã Thaís, em nome de Jesus, continuem louvando a Deus, com esta graça, com esta unção, com esta inspiração, que Deus nos proporcione mais alguns momentos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, vida da minha filha, que está aqui conosco nessa noite, e também os colegas, né? Vários pastores, colegas, amigos, que a gente se vê nas convenções, às vezes só de passada, né? Mas é sempre uma alegria estar com todos aqui em Pelotas, sempre muito bem acolhidos, sempre muito bem recebidos. A irmã Mariane, o irmão Anderson, que também nos ajudaram a resolver um problema hoje ali por volta do meio-dia, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, para nós ganharmos bastante tempo, eu vou me deter então no tema deste evento, no Salmo 119, versículo 9, que diz, como está, né, já exposto na tela: como purificará o jovem o seu caminho? A pergunta, nós trabalhamos ela ontem e hoje vamos falar da resposta: vivendo conforme a tua palavra, ou observando conforme a tua palavra. Vivendo está ali, eu acho que na NVI, na King James. Algumas versões é observando a palavra, outras obedecendo a palavra. No português são sinônimos, né? Então, nós falamos ontem das 4 verdades contidas nesse texto. Eu gostaria de que você se assentasse e tivesse um pouco de paciência para nós podermos falar mais um pouco da palavra de Deus. Queridos irmãos, nós ouvimos um louvor e cantamos agora sobre a questão de sentir a graça de Deus, sentir a presença de Deus. E infelizmente nós estamos vivendo dias que há pessoas que entram num culto e saem de um culto sem sentir a presença de Deus. Entram na igreja, mas não entram na presença de Deus. E isto é porque muitos estão doutrinados a aguardar comandos, estão doutrinados a esperar que o dirigente do culto comande, ou que o pregador comande, ou que o cantor dê a voz de comando. Agora você levante a mão, agora você adora, agora você glorifica, agora. Então fica esperando a voz de comando de quem está aqui na frente. Mas isto não é saudável. Nós temos que vir a um culto para fazer a nossa adoração espontânea, voluntária, porque eu acredito que a presença de Deus não precisa ser comandada. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo ministrada, eu acredito que Ele já vai estar fazendo a obra que precisa ser feita. Eu não preciso dizer o que Ele tem que fazer. Então, abra o teu coração. Permita que a palavra de Deus passe por aí, para que ela faça o que é preciso ser feito. Em nome de Jesus Cristo. Quando o salmista pergunta qual a possibilidade, que forma, como o jovem pode purificar o seu caminho. Jovem aqui, a tradução é garoto, no original, Naar. Naar, no original, é garoto. Então está falando especificamente da criança e do adolescente, garoto. E claro, também está falando tanto do menino quanto da menina, né?
Nossa língua portuguesa provém do latim, e no latim o masculino já traz consigo inserido tanto o pronome neutro, quando generaliza, fica também já o feminino. Então está falando para menino, para menina, para o garoto, para a garota. O segredo é o mesmo. Garoto, o menino, o mancebo, dos 12 aos 20 anos, era mais ou menos o que a Bíblia abordava nesse período. Hoje existem várias teorias desenvolvimentalistas, nós aprendemos na faculdade. Poderíamos citar teóricos como Piaget, Kohlberg, Vygotsky, Erickson. Todos eles vão separando a vida humana em períodos de tempo conforme as idades. Mas para nós o que importa é o que a Bíblia quer falar. O período que a Bíblia quer dizer, para que as pessoas nesta faixa etária consigam purificar o seu caminho. Quando fala do garoto, portanto, hoje, nós ainda comentamos ontem que a adolescência estão estipulando ela do limite até os 24 anos. Nos 25 começa já parte para a vida do jovem, para a fase adulta. Porém, até os 24 anos é um período de muita formação, de muita definição. E um segredo, principalmente para os pais, para que não sofram com a fase conflitiva da adolescência dos seus filhos. Para aqueles que ainda há tempo, essa dica é assim, olha, há 2 grupos de 12 anos. O primeiro grupo, ou seja, do 0 aos 12, e o segundo dos 13 aos 24. Se nós educarmos os nossos filhos do primeiro grupo de 12 anos, nós não vamos ter problemas no segundo grupo de 12. Se nós fizermos a nossa parte enquanto pais, do 0 aos 12 anos com os nossos filhos, nós não vamos ter os problemas normais que pessoas normais passam com seus filhos na fase da adolescência. Eu estive falando há pouco tempo sobre que nós temos que hoje fazer o mesmo que Abraão fez com seu filho Isaque. Mais do que nunca é necessário que nós pais ofereçamos nossos filhos em sacrifícios a Deus. Abraão ouviu da voz de Deus um pedido: ofereça o seu filho, a quem tu amas, o teu único filho, me ofereças em holocausto. E o holocausto, dentre tantos tipos de sacrifícios que a Bíblia nos mostra, o holocausto era aquele em que o animal era queimado por inteiro. Era aquele que não ficava nenhuma parte para o sacerdote, nenhuma parte para o ofertante. Tudo era queimado no altar, o animal todo era para Deus. E foi esse sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse: ofereça teu filho por inteiro a mim. Não fique nada para você, Abraão, porque você não vai dar conta. Eu quero teu filho porque eu tenho uma história para cumprir na vida dele. Eu quero teu filho porque eu tenho uma promessa na tua vida. E ela se estende para as tuas gerações. Então, mais do que nunca, pai, mais do que nunca, mãe, ofereça o teu filho em sacrifício a Deus. Mas não um sacrifício agradável a Deus. Sacrifício agradável a Deus, sacrifício que a Bíblia chamou sacrifício pacífico, era aquele que o ofertante também participava. Ele matava o animal, ele sentava à mesa com o sacerdote e o ofertante comia parte do animal, e uma parte era queimada no altar. Não é momento de nós oferecermos os nossos filhos em sacrifício pacífico, é momento de nós oferecermos nossos filhos em holocausto, tudo para Ele. Antes de ser nosso, é dele. Coloque o teu filho na obra de Deus, na casa de Deus, entrega todo o teu filho para o Senhor.
Eu quero que meu filho se forme, eu quero que meu filho trabalhe, eu quero que meu filho se case. Tira o teu querer e diz: Senhor, faça do meu filho o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que ele trabalhe, ele vai trabalhar. Se o Senhor quiser que ele se forme, ele vai se formar. Se o Senhor quiser que ele se case, ele vai casar. O Senhor faça cumprir na vida do meu filho a tua vontade. Abra mão do teu filho, dê ele na obra. Ah, coitadinho do meu filho, vou levar ele na escola bíblica, tão frio. Vou levar, olha, ele está tão cansado, ele foi para o colégio. Meus queridos irmãos, pode levar. Eu nasci na igreja, eu dormi no chão da igreja, eu encerei chão de igreja, eu abri igreja, fechei igreja. Não estou revoltado, estou muito bem, obrigado. E louvo a Deus pela vida dos meus pais. Não pensa que Isaac cresceu revoltado porque o seu pai teve coragem de amarrar as suas mãos e deitá-lo sobre um altar para imolá-lo. Eu não vou mais para a igreja do meu pai. Onde é que já se viu? Como é que eu vou servir esse Deus do meu pai, que mandou o meu pai me amarrar e me imolar? Que Deus é esse? Eu não vou servir esse Deus, não. Esse Deus que está pedindo uma coisa tão estranha como essa. Vai que o Deus do meu pai peça para mim fazer a mesma coisa que meu pai fez comigo. Vai que o Deus do meu pai peça para que eu ofereça também o meu filho. Eu não tenho essa coragem. Eu não vou servir o Deus do meu pai. Não. Isaac seguiu os passos do seu pai Abraão. Isaac teve uma referência. Isaac teve a quem olhar. E o Deus de Abraão passou também a ser o Deus de mais do que nunca, é necessário que nós ofereçamos os nossos filhos a Deus, como Abraão ofereceu. Duas verdades na pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? É a pergunta. Primeira verdade: a ação é ativa, não é passiva. É o jovem que tem que fazer. Segunda verdade: o seu caminho. Caminho singular, é um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um caminho. Deus não faz acordos. Vamos falar nessa noite de uma forma muito rápida das duas verdades na resposta. Qual é a resposta? Observando-o conforme a tua palavra. Primeira verdade: observar é obedecer. Observar é mais do que apenas olhar. Observar é obedecer. A palavra observar vem do latim, que significa manter seguro, saber, pesquisar sobre e manter seguro. Exatamente para ter um cuidado com aquilo que acabou de aprender. Então é guardar, por isso a Bíblia também vai dizer guardar os mandamentos. Levíticos capítulo 25, versículo 18, deixa isso muito claro. E observareis os meus estatutos, percebam os verbos. E observarei os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os cumprireis. Obediência. Observar, guardar, obedecer, é sempre esse o objetivo. Quando isso acontecer, e os cumprireis. Assim, depois disso, assim habitareis seguros na terra. Então, quem observa, quem guarda e quem cumpre, ou seja, quem obedece, tem segurança nessa terra. É por isso que a igreja é um povo diferente. É por isso que a igreja é privilegiada. Porque nós guardamos a palavra de Deus. E o pastor Alexandre fez uma observação no culto dessa noite. Quando estavam cantando determinado louvor, ele disse assim: é o terceiro cântico que fala da volta de Jesus, só nessa noite. A igreja é um povo formado com um pensamento além do seu tempo, porque nós estamos esperando um evento que a ciência não vai explicar, que a IA não vai conseguir copiar. É a volta de Jesus. A igreja está esperando esse momento que é exclusividade para ela, é exclusividade para a noiva. É o dia em que Jesus vai voltar. Mas enquanto ele não volta, a promessa é: se observar a palavra, se obedecer a palavra, vão habitar seguros na terra.
O que será que vai acontecer? O que está acontecendo com a Ucrânia? O que está acontecendo com a China e Taiwan? O que está acontecendo agora com esse atentado ontem na Pensilvânia? O que vai acontecer com a esquerda na Europa? O que vai acontecer? Não importa. A igreja vai habitar segura na terra, porque ela guarda a palavra de Deus. O nosso negócio é com Ele. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 12:32 diz: tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Tudo que eu te ordeno, obedecerás. E essa máxima de observar e obedecer, que eu li no Antigo Testamento, ela não mudou no Novo Testamento. Jesus disse assim, Lucas 6:47: qualquer que vem a mim e ouve. Qualquer que vem, primeiro passo. Segundo passo, e ouve as minhas palavras e as observa, obedece. São passos. E não dá para ferir nenhum desses aqui. Não dá para desprezar nenhum deles. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem vem, ouve e obedece. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. O texto vocês conhecem. A quem é semelhante foi falado ontem aqui pelos adolescentes. Ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Esse tem firmeza nessa terra. Algumas instruções bíblicas para a purificação. Instruções para a purificação nessa verdade da obediência. São textos bíblicos, porque a Bíblia é que faz a obra na minha e na sua vida. É a Bíblia que nos purifica, é a Bíblia que nos revela a verdade, é a Bíblia que renova a nossa fé, é a Bíblia que tira as escamas dos nossos olhos, é a Bíblia que converte a nossa alma, é a Bíblia que transforma o nosso pensamento, é a Bíblia que muda os nossos conceitos, é a Bíblia que nos liberta dos nossos vícios, é a Bíblia que nos tira do lamaçal de pecado, é a Bíblia que faz nós nos assentarmos dentre os príncipes de Deus nessa terra. Então tem que ter Bíblia, precisa falar da palavra. E em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como grinalda para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A Bíblia vai ensinar a criança, a Bíblia vai ensinar o jovem, a Bíblia vai ensinar o adolescente a obedecer pai e mãe, a ouvir pai e mãe, antes de ouvir professor da escola, antes de ouvir o conselho do tio e da tia, antes de ouvir o conselho do dindo e da dinda. A criança que serve a Jesus obedece pai e mãe. Aleluia. É o que falta. Entender que pai e mãe são os melhores amigos. Que pai e mãe nunca fará nada que possa prejudicá-los. Entender, confiar nisso. Confiar nisso mais do que tudo. Um dos erros que muitas vezes nós cometemos e pode até parecer contraditório. Quando vamos ensinar os nossos filhos, nós falamos assim: não faça tal coisa porque Jesus não gosta. Qual filho já ouviu isso aqui? Qual pai já falou isso aqui? Não veja tal coisa porque Jesus não gosta. E por que é um erro? Não que Jesus de fato não goste. Não que o nosso filho não precisa saber que Jesus não gosta. O erro é que o nosso filho tem que saber que eu, como pai, não admito aquilo dentro de casa. Que a minha esposa, como mãe, não aceita aquele tipo de comportamento dentro de casa. Então, antes de ele saber que é um princípio que eu tenho de fé, ele tem que saber que é algo que o meu caráter, transformado pelo Evangelho, também não aceita. Ele tem que saber que eu sou autoridade. Ele não, isso dentro de casa eu não quero. Como teu pai eu estou mandando. Como tua mãe eu estou pedindo.
eu estou mandando que você não faça, que você não veja, que você não vá a tal lugar. Ele precisa saber que a autoridade dentro de casa é o pai e a mãe e o filho que quer ser bem-aventurado na terra. Ele vai ouvir a instrução do pai e vai ouvir o ensinamento da sua mãe. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, em tudo. Ninguém despreze você, adolescente, através do seu exemplo. Seja diferente na palavra. Quando fala a palavra aqui, não está se referindo à palavra de Deus. Aqui está falando do linguajar, na forma de falar, de se expressar. Inclusive nisso, o adolescente crente é diferente. Até na forma de falar, no trato, ele trata os mais velhos com respeito, ele trata os seus colegas como iguais, ele tem amor, e ele vai assim sendo diferente, e as pessoas vão observando isso, e isso vai ficando muito patente quando nós vamos nas reuniões de pais e mestres nas escolas, nas reuniões dos nossos filhos. É aquele feedback que a professora vai dar, que a diretora vai dar a respeito dos nossos filhos. É ali que nós estamos vendo se estamos fracassando ou sendo bem-sucedidos. A Bíblia aconselha em Eclesiastes 12:1 que o jovem não pode se esquecer de Deus enquanto é jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador agora. Bem-aventurados são os jovens que agora estão na presença do Senhor. Bem-aventurados são os adolescentes que estão na casa do Senhor agora, enquanto são adolescentes, porque vão chegar os dias maus. Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O adolescente que está na casa do Senhor, que se lembra de Deus agora, que fala com Deus agora, não vai ter problemas que aquelas pessoas que se esqueceram de Deus passam a ter. A vida perde o sentido, o dia a dia perde o sentido, o sol perde o seu brilho, não tem mais expectativa nenhuma, porque não se lembraram de Deus nos dias da sua mocidade. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Provérbios 3, 1 e 2 assim, diz assim: não te esqueças da minha lei. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, os mandamentos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, os mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Estão vendo, jovens? Estão vendo, adolescentes, a importância de guardar a palavra? Vai acrescentar anos de vida e paz. Não adianta só anos de vida. Para que viver muito se não tem paz? Para que viver muito se não é uma vida boa? Aqui está dizendo que além de viver muito vai ter paz, mas é para aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1 diz assim: porque eu tenho que obedecer aos meus pais. Por que eu tenho que obedecer aos meus pais? Porque é justo. Essa é a razão. Não, me dá um motivo maior. Não, tem que obedecer porque é justo. Basta. Não tem que dar outro motivo. Honra teu pai e a tua mãe. Colossenses 3:20, obedecei em tudo a vossos pais. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. Por que tem que obedecer? Porque é justo. Por que tem que obedecer? Porque é agradável a Deus. Faça isso, agrade ao Senhor. São princípios que ajudam os adolescentes a moldarem o seu caráter, a moldarem o seu comportamento de acordo com os ensinamentos bíblicos. Eu falo sobre a segunda verdade da resposta. Como purificar a alma sob o teu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Segunda verdade, a Bíblia
é o único parâmetro, conforme a tua palavra. A palavra de Deus é o único parâmetro a ser observado. A Bíblia é o parâmetro absoluto para guiar a vida de uma pessoa. Não são os padrões culturais, não são as opiniões populares, não são os próprios desejos. O que nós mais ouvimos hoje, quando precisamos tomar uma decisão, quando estamos diante de um dilema: siga teu coração. O importante é você ouvir o teu coração. Isso é desejo próprio. O importante é que você se sinta bem. O importante é que você fique bem. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é um princípio bíblico. Nós não temos que ouvir os nossos corações. Nós não temos que ouvir os nossos próprios desejos. Nós temos uma palavra para guiar os nossos passos. Nós temos o Espírito Santo para instruir os nossos corações na hora de tomar uma decisão. Nosso coração é corrompido, nosso coração é enganoso. E eu li o texto de Gênesis ontem, 8:21, que diz que o coração do homem é mau desde a meninice, desde a infância. Nosso coração não merece confiança, nosso coração não merece a nossa atenção. Vamos ouvir e ouvir a palavra de Deus e segui-la sem reservas. Então ela é o parâmetro. Quando nós adotamos a Bíblia como a régua da qual nós usamos para medir os nossos passos, várias ideologias seculares vão sendo combatidas em nossa vida. E o que não falta hoje em dia são ideologias tentando corromper as verdades que estão concretizadas em nossos corações. Uma delas é o relativismo moral. Essa ideologia afirma que não existem verdades absolutas. Não existe, em termos de moralidade, por isso é relativismo moral. Não existe verdades absolutas. Você acha que uma coisa é ruim e eu posso achar que a mesma coisa não é ruim. Então quem é que está com a razão? Quem é que tem a verdade? Há um relativismo, o relativismo moral. E alguém possa pensar, eu vou citar aqui algumas ideologias de uma forma muito rápida, e alguém pode pensar, mas por que está falando sobre isso? Qual é a necessidade de falar sobre isso? Às vezes algum termo que a gente nunca nem ouviu. Mas o que eu quero dizer é que o congresso é de adolescentes. E você, pai e mãe, conhecendo essas ideologias ou não, teus filhos vão ouvi-las no colégio. Vão ouvir ano após ano e vão sair de lá com muitas dessas contaminações, se eles não tiverem o escudo da fé, que é a palavra de Deus. E lá na escola eles vão aprender que não é verdade, que não há verdade absoluta, quando nós sabemos que existe apenas uma verdade absoluta. Você pode ter a tua, eu posso ter a minha, mas são verdades relativas. Absoluta tem uma só, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade inquestionável, inegociável. E quando o adolescente aprende isso lá na escola, ele só vai ouvir e não vai assentar no coração. Ele vai manter o seu coração blindado pela palavra. Isso não me cabe. O professor está dizendo que tal coisa não tem problema, mas a Bíblia diz que tem. Eu vou ficar com a Bíblia. Tem que aprender a palavra de Deus. E o que falaram do secularismo? O secularismo promove a ideia de que a religião é separada da vida pública, que a religião não tem nada a ver com as outras áreas da nossa vida. Falamos ontem, eu tenho a minha vida religiosa, eu tenho a minha vida ministerial, eu tenho a minha vida pública. Não, o crente tem uma vida só. E ele é crente em qualquer esfera da vida. Ele é crente, se ele é político, ele é crente no Senado, ele é crente na Câmara, ele é crente aonde, ele é crente na empresa, ele é crente em casa, no colégio, na faculdade. Ele tem uma vida só. Ele não é secularizado. Ele tem uma base, um fundamento que não pode ser abalado, porque Paulo disse que esse fundamento é Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento no lugar dele.
Deus tem que ser reconhecido e honrado em todas as nossas vidas. E agora falar também de outra ideologia que quer corromper os nossos princípios é o materialismo. O materialismo diz que os bens e as riquezas são os principais objetivos da vida, que nós temos que ir atrás dos nossos sonhos, que o céu é o limite. E é por isso que tem tanta gente sonhando, e são utopias que jamais serão alcançadas. Estão enganados por uma proposta que jamais vai se cumprir, porque ele está perdendo o tempo da sua vida. Ele está fazendo aquilo que Salomão disse, correndo atrás do vento. Isso é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então materialismo nada mais é do que isso, fazer a pessoa viver para ter, viver para conquistar. Mas o adolescente, o jovem na casa de Deus, ele sabe que ele vive para Cristo. Em Cristo eu vivo, em Cristo eu sou, em Cristo eu existo. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, amém. Se eu conquistar, amém. Se eu não conquistar, amém. O que importa é que eu viva Cristo na minha vida, é que Cristo vive em mim. É pelo conhecimento da palavra que ele também vai ter base para combater o individualismo. O individualismo exalta a autonomia, os interesses próprios. A pessoa olha só para si, o indivíduo, para os seus próprios bens, para os seus próprios interesses, se torna egoísta, se torna insensível. Não importa se os outros estão sendo prejudicados, ele olha só para si. Mas a Bíblia ensina que nós temos que buscar o proveito do próximo, o proveito do outro. Não temos que olhar para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios... Está entendendo isso? Não buscar os teus próprios interesses, mas buscar os interesses dos... Isso é só para crente. É só para o crente que teve um conhecimento, um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, para praticar uma coisa dessa. Como é que eu posso buscar o proveito do meu próximo e não buscar meu próprio proveito? A Bíblia fala isso muito claro em Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 4. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, é exatamente isso. Não busque o teu próprio proveito, busque o proveito do outro. Agora, sem entrar em maiores questões, mas só em caráter de exemplo, um dia um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, mas é pecado jogar futebol? Ele pergunta assim para mim. Aí eu mostrei esses dois versículos aqui para ele. Filipenses 2, 3 e 4. Romanos 12, 10. Eu disse assim: se o atleta, de qualquer esporte, não precisa ser exatamente futebol, mas que ele estiver competindo contra alguém, ele conseguir cumprir isso aqui, pode. Aí ele vai estar na cara do gol, é atacante, vou fazer o gol, mas fazer o gol é proveito próprio. O interesse do outro, e aí? O que eu faço? Prejudico o outro e vou me aproveitar da oportunidade ou não? Vai conseguir colocar em prática isso? Estou correndo agora, estou na pista de atletismo e estou em primeiro lugar, e está vindo vários atrás de mim. Eu vou chegar em primeiro. O que eu faço? Passo a linha de chegada ou deixo os outros passarem? Eu tenho que buscar o proveito deles, o interesse deles e não os meus. Se conseguir cumprir isso aqui, pode praticar. E vai para o céu ainda. O que falar do hedonismo? O hedonismo busca o prazer e a gratificação pessoal. Tem o prazer e a gratificação pessoal como os maiores bens da vida. Você tendo prazer, você estando bem gratificado, amém. Isto é o que importa, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós temos que buscar a santidade. A Bíblia diz que a nossa satisfação está no fato de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. O que falar do niilismo? Esse termo significa nada. Niilismo. Nega a existência de valores morais absolutos. Nega a existência de significados religiosos. Ou qualquer outro objetivo maior na vida. E isso tudo vai sendo ensinado na escola.
Os nossos jovens vão sendo bombardeados com essas ideias, dizendo que nada tem uma importância real, nada tem uma importância duradoura. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia ensina que tem um Deus de propósitos. A Bíblia ensina que tem um Deus que afirma que tem planos a serem executados e que não abre mão desses planos. Que muitos são chamados desde o ventre da sua mãe para um propósito. E muitos aqui nessa noite são chamados por Deus desde o ventre da sua mãe para um propósito. Quando fala de uma história dessa, de um ministério desse, tem 30 anos, passa um filme na nossa cabeça, eu pensando há 30 anos atrás, onde é que eu estava? Há 30 anos atrás eu era um adolescente. Há 30 anos atrás, você já conheceu alguma pessoa tímida? Conheceu? Multiplica, era eu. Medo, timidez, introversão. Eu tinha medo. Um dia eu me lembro, eu estava ajudando um círculo de oração a limpar uma igreja, eu e meu irmão. E limpamos a igreja e a irmã, dirigente do círculo, estava ali. Ela queria deixar tudo organizado para o culto. Ela estava organizando os microfones. E ela foi organizar, ela quis testar um microfone e pediu para eu ir lá falar. Só estava eu, meu irmão e ela na igreja. Aquela multidão de gente. E ela pediu, ela falou: irmão Odair, vai lá no púlpito, fala no microfone para mim. Eu travei. Vai lá, fala no microfone para mim. E eu fui, meus irmãos pensam no medo. Eu cheguei lá para falar, não conseguia. Chegou a correr uma lágrima no canto do olho. Há 30 anos atrás, esse era eu. Mas Deus tem propósito. Deus tem plano. Deus sempre falou da minha história, da minha família. Deus sempre disse o que tinha, então tem significados. Tem propósitos a serem cumpridos. Então não importa, jovem, se você acha que não vai dar certo. Quando Deus fala alguma coisa com você, você diz: não, isso é surreal. O profeta errou. Não errou, vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Porque o nosso Deus não é Deus de nada. Nosso Deus é Deus de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, e eu quero encerrar. Havia mais alguma coisa para falar, mas eu encerro falando o que é a purificação. Porque o objetivo é a purificação. O objetivo é a purificação. Como purificar? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Como nós temos que purificar? E para quê? Quem é beneficiado com a purificação? Por que eu tenho que me purificar? O que é que Deus ganha com isso? O que é que muda em Deus a minha purificação? Ou o que é que muda em Deus a minha contaminação? Nada. Ele continua sendo quem Ele é. Então quem que ganha ou perde? O que a purificação promove? Eu vou ler um texto bíblico e encerro com ele. Eu convido você agora a se colocar em pé. Eu vou ler, não sei se vão colocar ou não, mas se colocarem na NTLH, porque é importante que os adolescentes, os jovens, as crianças entendam. Jó capítulo 11, versículo 14 em diante. O que a purificação promove? Purificação é abandono do pecado. Purificação é abandono do pecado, que é o pecado que contamina. Jó, capítulo 11, versículo 14 diz: abandone o pecado. Atitude pessoal. Abandone o pecado. Atitude pessoal. Porque a ação é ativa. Abandone o pecado que mancha as suas mãos. E não deixe, jovem, adolescentes, não deixe que a maldade more na sua casa. Abandone o pecado e não deixe que a maldade more na sua casa. Agora vem o porquê. A promoção de tudo isso, versículo 15 diz: então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo.
é consequência. Quer andar de cabeça erguida, ou seja, quer ter honra, quer ter boas vagas nos colégios, quer ter bons empregos, quer ser bem sucedido, andar de cabeça erguida, honrado, abandone o pecado e não deixe que a maldade more na tua vida. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. O versículo 16 nos dá a receita de como nós vamos vencer. No meio dos nossos adolescentes, no meio dos nossos jovens, um problema insolúvel, a ciência, chamado depressão. Você conhece algum adolescente que está com depressão? O versículo 16 diz: você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. Se você abandonar o pecado e não deixar que a maldade more no seu coração, você não vai sofrer de depressão, porque você não vai se lembrar dos seus sofrimentos, porque a depressão é um aprisionamento ao passado, é se lembrar de coisas que passaram, mas aqui está dizendo que a tua mente vai estar blindada desses tipos de pensamentos. Então não é um sofrimento que você vai passar, Deus vai garantir, se você observar a palavra de Deus como parâmetro da tua vida, é um mal que não vai te tocar. Versículo 17 diz: a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia. Eu quero que você repare no tempo verbal de todos esses versículos. É sempre futuro. Versículo 15, andará. Versículo 16, não lembrará. Versículo 17, brilhará, será. As suas horas, olha aqui, versículo 17, olha que coisa maravilhosa. As suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Garantia de Deus para a tua vida. Deus quer te livrar desse mal que está acometendo muitas pessoas em todas as idades. E esta receita serve para qualquer faixa etária. Abandone o pecado, não deixe que a maldade more na tua casa, e a depressão vai sair de lá na mesma hora em que você tomar essa atitude. É o poder da palavra de Deus. E o versículo 18 diz agora um outro problema. O problema do versículo 16 é a depressão. Agora tem outro problema que está acometendo muitos adolescentes, muitos jovens: ansiedade. Conhece alguém? Não. Veja o que diz: você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Aleluia. Enquanto a depressão é aprisionamento das coisas do passado, a ansiedade é um aprisionamento das coisas do futuro. A pessoa fica pensando: o que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Não, aqui está dizendo: você vai viver seguro e cheio de esperança. Você não vai se preocupar, você não vai ter ansiedade de nada. O que vai acontecer na minha casa? O que vai acontecer na minha escola? O que vai acontecer com a minha saúde? Nada! Deus vai te guardar, Deus vai fazer você habitar seguro pelo poder da sua palavra. Mas eu mesmo dando tantas boas notícias, eu preciso encerrar dizendo que tudo isso que eu já disse, que a purificação pela palavra promove, ainda não é tudo. Já estaria bom assim, não estaria? O pacote já não está bom? Mas Deus não é assim. Deus tem mais. Isso ainda não é tudo. Diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O mais importante, e é o que nós cantamos aqui desejando várias vezes hoje. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação, sem purificação, sem abandono do pecado, ninguém verá o Senhor. Então, além de a purificação fazer-nos habitar seguro na terra, cheios de esperança,
sem depressão, sem ansiedade, ainda nos garante um dia vê-lo, encontrá-lo, vê-lo face a face e encontrá-lo pessoalmente. O que eu quero dizer nessa noite, queridos jovens, queridos adolescentes, que Deus não tem netos. O Deus do teu pai precisa ser o teu Deus. E o teu pai, que é filho dele, você precisa ser filho dele também. Deus não tem netos e não tem sobrinhos. Ah, porque o meu pai é pastor, porque o meu tio é obreiro. Ah, porque o meu avô é missionário. Não importa o que o teu avô seja, teu pai seja, teu tio seja, você precisa se entregar a ele e ser filho dele também. Porque lá com o pai só vai morar filho. Com o pai só os filhos chegarão lá. E eu quero nessa noite fazer esse primeiro apelo. Você jovem, você adolescente, que ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus. Você está aqui na igreja porque o teu pai te trouxe. Você está aqui, você vem aos cultos porque a tua mãe vem e você tem que acompanhá-la. Mas você ainda não tomou a sua decisão de você ser filho dele, de você ser filha dele. Eu quero te convidar nessa noite a tomar essa decisão. Onde está você, jovem? Onde está você, adolescente, que quer entregar a sua vida para Jesus e passar a partir de hoje a ser filho dele? Aonde está você? Você que quer vencer essa depressão, você que quer vencer essa ansiedade, e acima de tudo você que quer servir a Jesus para morar com Ele na eternidade. Onde está o primeiro jovem? Onde está o primeiro adolescente? Saia do seu lugar e vem. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos. Aonde você está, venha. Eu quero estender esse apelo a você também, qualquer faixa etária, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nessa noite quer abrir o teu coração, e a partir de hoje também ingressar no meio desse povo que é diferente, que tem promessas exclusivas para a sua vida, quer entregar a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar e venha. É noite de vitória. É noite de bênção. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Onde está quem quer entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Alguém que está afastado da casa do Senhor, alguém que está afastado da comunhão, alguém que parou na caminhada, alguém que se distanciou do propósito de Deus e quer voltar nessa noite. Tem saudade da Santa Ceia. Deus ouviu aquela oração lá no banheiro. Deus ouviu aquela oração lá no quarto. Deus ouviu aquela oração lá no trabalho. Ele está te aguardando, está te chamando novamente. Já há uma primeira pessoa aqui na frente, entendendo o propósito de Deus, o apelo de Jesus pela sua santa palavra. Onde está a segunda pessoa que quer tomar esta decisão de voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Ele? Se não há, como eu não tenho mais tempo, eu preciso fazer este último apelo e chamar você jovem, você adolescente, que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ser cheio da graça de Deus. Está vindo mais algumas pessoas ali, acredito que seja ainda para os primeiros apelos. Aleluia, glória a Deus. Vocês que estão vindo à frente, olhem para cá por gentileza, um minutinho. Qual é a tua decisão, minha irmã? A senhora está voltando, está sentando, voltando. Está voltando para Jesus, mais de 30 anos? Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. E os senhores? Afastados também. A irmã também? Afastada também? Está voltando? Estão voltando? Vocês? São os pãezinhos da Rafaela. Quem? Glória a Deus. Glória a Deus. São os pãezinhos da adolescente. Quem que é a Rafaela? Vem aqui com eles. Os pais de uma adolescente estão voltando para Jesus hoje. Aleluia. A igreja está alegre? Aguenta mais 2 minutos com essa alegria ou já quer ir embora? Esse casal de jovens aqui que tem promessa de Deus. Qual a decisão de vocês? Nova também. A família. Porque Deus tem propósitos. Deus é Deus de propósitos. Deus tem um bem maior. É a obra de Deus. Olha como vale a pena investir na vida do filho na igreja. Sacrifica o teu filho para Jesus.
Glória a Deus, ali tem mais uma família da nossa irmã. Acompanhando. Glória a Deus, Deus abençoe. Continue nesse propósito em nome de Jesus. Deus tem muito mais. Muito mais. Há 30 anos atrás, eu era um adolescente que não conseguia falar sozinho para ninguém no microfone. E hoje Deus me dá a oportunidade de estar pregando no congresso de adolescentes, numa boda de prata de adolescentes. Deus tem propósitos. Deus é Deus que muda a história. Deus faz coisas grandiosas. Em nome de Jesus. Há mais alguém para Jesus? Quer voltar? Há mais alguém que quer aceitar a Jesus? Ontem nós tivemos um casal aqui, uma irmã que voltou e um jovem que aceitou. E eu já vi que eles estão aí de novo. Eu louvo a Deus pela vida. Deus tem propósito para cumprir. Em nome de Jesus. Quero chamar os adolescentes que querem ser cheios do Espírito Santo. Adolescentes que querem ser batizados com o Espírito Santo. Sai do seu lugar e vem. Podem vir adolescentes que querem ser mais crentes. Adolescentes que querem ser pregadores, querem ser músicos, cantores, missionários, obreiros na casa do Senhor. E se esses adolescentes que vieram à frente, tem os pais aqui presentes, eu quero que vocês os acompanhem agora, porque nada melhor que a oração de um pai, nada melhor que a oração da mãe, a mão na cabeça do filho, a mão do pai, a mão da mãe, abençoando o filho, abençoando a filha, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Pai e mãe, aproveite nessa oração e ofereça o teu filho em holocausto a Deus. E nós vamos orar, os pastores estarão ajudando, orando, intercedendo, com as suas mãos levantadas, sem ira e nem contenda, impondo mãos. Nós vamos orar. Deus vai curar nessa noite, vai libertar. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus vai encher essa juventude que está se purificando dos seus pecados, que está se afastando, abandonando o pecado. Aleluia. O irmão Kelvin, a irmã Thaís vai louvar a Deus. E é a oportunidade que você tem de orar falando, expressando, porque ninguém vai te ouvir. Pode orar sem medo, orar sem timidez. Fale com Deus o que você quer, jovem. Jovem, o que você quer? Fale com Deus. Fale com Deus se você quer ser cheio. Fale com Deus se você quer ser liberto. Fale com Deus se você quer uma cura para a tua alma, uma vitória para a tua casa. Fale com Ele agora. Deus vai honrar a tua fé e vai agir no teu propósito para a glória do nome dEle. Aleluia. Aleluia.